Olá pessoal, novamente nós estamos aqui na nossa série Mirantes de Campos do Jordão e região. E hoje, com exclusividade, nós viemos neste que sem dúvida alguma é um dos mirantes com uma das vistas mais privilegiadas daqui da cidade. Na verdade, de toda a região. Nós estamos aqui no mirante Pico do Imbiri. Eu vou dar uma caminhada com vocês aqui para vocês poderem ver que daqui nós conseguimos ter uma visão de praticamente de 360 graus de toda a região aqui, tá? E o mais bacana desse mirante, que aqui tem bastante história também. Então, chegando aqui no mirante, tá? Não é fácil o acesso aqui. O acesso aqui só se dá por veículos 4x4, por bicicleta. Muita gente vem aqui de bicicleta. Pessoas vêm aqui de moto. Pessoas alugam quadriciclos para vir para cá. Então, na cidade você pode alugar quadriciclo para vir aqui com guias visitar o Pico do Imbiri. Tá? Ali nós temos uma espécie de um deck, tá? Tá precisando de uma manutenção, mas é um deck que você consegue contemplar uma paisagem excepcional aqui deste vale. Que é desse lado aqui, ó, nós temos do lado direito, a minha direita, para cá é Campos do Jordão, tá? Para cá é Campos do Jordão. A minha esquerda já é sul de Minas. Então nós estamos aqui avistando bem uma divisa de dois estados. À direita, estado de São Paulo, e à minha esquerda, estado de Minas Gerais. Aqui realmente é muito bonito. Vou caminhar com vocês aqui e vou mostrar um pouquinho aqui de todo esse mirante, que mesmo sendo de difícil acesso, quando você chega aqui você fica impressionado com as belezas naturais que esse local nos proporciona. Nós temos aqui alguns bancos, tá? Que é possível você sentar e ficar aqui contemplando. O lugar aqui é um lugar excepcional, pessoal. Tá? Aqueles que desejarem visitar o mirante, esse Pico do Imbiri, tá? Nós indicamos também nosso amigo Edir da Off-Road Tour, tá? Que faz passeios com jipes 4x4, tá? Aqui pela região. Olha só que legal. Nós estamos vendo aqui, tá? Ali, ó, já é a Pedra do Baú na cidade de São Bento do Sapucaí. Olha só que legal. Tem gente que vem passear a cavalo também aqui, tá? Quando eu cheguei aqui, um pouquinho que eu fiquei, tivemos aqui uma família passeando a cavalo aqui. Então você pode vir conhecer o Pico do Imbiri a cavalo, você pode vir conhecer o Pico do Imbiri de bicicleta, de bike, você pode vir até a pé mesmo, se tiver um fôlego, né? Se tiver a fim de um desafio, pode vir de moto, pode vir aqui de veículos 4x4, tanto quadriciclo como jipes, né? Aqui, ó, é justamente um deck, tá? As pessoas elas vêm aqui, elas acabam às vezes até tirando aqui as madeirinhas do deck, tá? Então, de qualquer sorte, a gente até pede encarecidamente que quem for visitar aqui o Pico do Imbiri, que tenha bastante cuidado ao estar aqui. Realmente um lugar aqui muito bonito. E, sem dúvida alguma, é inevitável a gente falar do Pico do Imbiri sem contar um pouco da história de Campos do Jordão. Tem uma placa aqui, ó. Tá precisando até dar uma atualizada nela. Então a prefeitura também, aqueles que estiverem nos assistindo aí, podem até pedir para a prefeitura para aproveitar, tendo condições de vir aqui dar uma atenção especial aqui para o Pico do Imbiri, né? Pedimos aí ao nosso secretário de turismo. Pico do Imbiri é um dos mirantes mais bonitos de Campos do Jordão. Tem condições de vir aqui dar um
um talento, né, pessoal? Porque sem dúvida alguma poder estar aqui nesse local é um privilégio. Então aproveitamos já para mostrar um pouquinho do local e também já fazer um pedido aí para os nossos representantes. Aqui tem uma pequena estradinha aqui, ó, um bosquezinho aqui, bonito, legal, que nos dá belas imagens. E como eu estava dizendo, é inevitável a gente falar do Pico do Imbiri e não falar um pouco da história de Campos do Jordão. Ele não tem esse nome por acaso, tá, pessoal? Se vocês derem um Google e pesquisar sobre Imbiri, tá? Imbiri é uma planta que veio para o Brasil praticamente junto com a colonização, tá? E todos nós sabemos que Campos do Jordão teve a sua época, né? Sua época de cidade sanitária, porque muitas pessoas vinham para cá se curar, né? Procurar tratamento contra doenças pulmonares, né? Tratamentos para tratar doenças pulmonares. E Imbiri, essa planta, né, que veio lá da Ásia, lá do Himalaia, ela foi bastante utilizada como planta medicinal para tratamento de doenças pulmonares. Mas antes de falarmos, concluirmos aí a explicação sobre o nome Pico do Imbiri, eu quero falar para vocês também, tá, de um desbravador, de um bandeirante que percorreu toda essa extensão de terra, que abriu os caminhos para que a cidade pudesse se transformar nisto que é hoje, essa maravilha aqui, a obra suprema do Divino Mestre, né, como diz o hino de Campos do Jordão. Eu quero falar para vocês, voltar praticamente a 300 anos atrás, há um pouco mais de 300 anos atrás, e falar do sertanista Gaspar Vaz da Cunha, conhecido também como Oiaguara, ou então cão feroz, né? O Gaspar Vaz da Cunha, ele desbravou como bandeirante, né? Ele desbravou toda essa região aqui em direção às Minas Gerais. Então nós temos à minha direita o estado de São Paulo, a cidade de Campos do Jordão, e nós temos à minha esquerda o sul de Minas, que vai nos dar acesso a cidades como Itajubá, a Brasópolis, né? E diversas outras cidades que estão localizadas no sul de Minas. Mas o fato é que Gaspar Vaz da Cunha, imbuído de percorrer todas essas terras em direção às Minas Gerais, ele ficou encantado com as maravilhas aqui que ele encontrou nessas terras. E pelo fato de ele ficar tão encantado, ele começou a contar para todo mundo. Podemos dizer que Gaspar Vaz da Cunha foi o primeiro guia turístico, foi o primeiro divulgador de Campos do Jordão, sem saber que se chamaria Campos do Jordão, obviamente, né? Gaspar Vaz da Cunha, ele contou tantas histórias do que ele encontrou aqui nessa região, que essas histórias percorreram diversas pessoas. E muitas pessoas sentiram curiosidade de também vir conhecer essas terras. No entanto, somente 70 anos depois, em torno de 70 anos após Gaspar Vaz da Cunha ter percorrido toda essa extensão de terra, né, que um homem lá da vila de Taubaté, na cidade de Taubaté hoje, né, no Vale do Paraíba, sabendo dessa história, ele ficou encantado com essa história, né, das aventuras do Oiaguara. Ele resolveu então se aventurar por essas bandas aqui. Ele, viúvo na época, juntamente com seus filhos, ele convocou os seus filhos para vir junto com ele, sem avisar qual seria a aventura. Mas o fato é que ele veio em direção aqui na Serra da Mantiqueira, aos altos da Serra da Mantiqueira, a Serra Preta, né? Percorrendo aqui as regiões de Pindamonhangaba. Então nós estamos avistando mais à frente, ó, aqui o Pico do Itapeva, tá? Então do outro lado é Pindamonhangaba, quer dizer, o Pico do Itapeva já é Pindamonhangaba, né? Está mais ou menos aqui, ó. Então
Inácio Caetano Vieira de Carvalho, ele veio se aventurar por essas bandas também aqui, e chegando aqui nessas terras com seus filhos, eles começaram a demarcar as regiões aqui da cidade, né? E com isso ele passou a dar o nome de Fazenda Bom Sucesso. Nós estamos falando já aqui em torno de 1774, 1775, tá? E nessa época ele travou uma briga muito grande com um outro homem chamado João da Costa Manso, mineiro, que acabou aí vendo Inácio Caetano Vieira de Carvalho como um invasor das terras, né? Mas o fato é que eles ficaram brigando por muitos anos, né? Inácio Caetano Vieira de Carvalho ficou muito rico, adquiriu muito ouro aqui na região, e até a lenda contada como a lenda dos Três Pinheiros, ela se remonta desta época, tá? Quando nós falamos dos Três Pinheiros aqui de Campos do Jordão, que inclusive está no nosso brasão da cidade. Se você vê o brasão de Campos do Jordão, tem três pinheiros, que é em alusão à lenda dos Três Pinheiros de Inácio Caetano Vieira de Carvalho. Reza a lenda que ele pegou todo o seu ouro, toda a sua riqueza e escondeu debaixo de três pinheiros. Mas o fato é que depois de alguns anos, com a sua morte, os seus filhos, não conseguindo tocar essas terras, hipotecaram as terras aqui da Fazenda Bom Sucesso, que foi adquirida então pelo então amigo de Dom Pedro, o Brigadeiro Jordão. Brigadeiro Jordão, que traz aí a ideia então do nome de Campos do Jordão, né? Mas o fato é que antes de se chamar ainda Campos do Jordão, Brigadeiro Jordão conta a história que também esteve aqui nessas regiões somente uma única vez. Pela dificuldade do acesso, ele veio uma única vez e nunca mais voltou. E ele foi uma pessoa que teve muitas terras aqui no Brasil, né? Inclusive as terras aqui do que é hoje o Campos do Jordão. E posteriormente, por volta do ano de 1870, 1874, Mateus da Costa Pinto, aí nós chegamos então agora na época da fundação de Campos do Jordão, tá? Todo esse período que eu contei para vocês, de 1700 até 1874, o nosso historiador Pedro Paulo Filho, que Deus o tenha, ele definiu como ciclo do ouro, tá? Passando pelo ciclo do ouro, nós chegamos ao ciclo da cura. E durante o ciclo da cura, justamente quando as pessoas vinham para Campos do Jordão para poder procurar a cura das doenças pulmonares, entre elas a cura da tuberculose. Então Mateus da Costa Pinto adquiriu boa parte das terras, né, disponibilizadas aqui pelo Brigadeiro Jordão na época. Inclusive ele construiu a primeira pousada, né, que era a pensão, né, uma pensão sanitária para poder cuidar dos doentes. E aí tem uma longa história que eu não quero estender muito para não ficar enfadando muito vocês. Mas o fato é que Mateus da Costa Pinto, ele fundou então a vila com as suas terras. Ele fundou a vila chamada de Vila de São Mateus do Imbiri. E não por acaso, né? Imbiri em alusão a essa planta medicinal que ajudava na cura das doenças pulmonares. E posteriormente, Mateus da Costa Pinto, ele veio a vender parte das terras para o Dr. Domingos Jaguaribe. Aí então nós chegamos na história, na ideia tanto da fundação de Campos do Jordão, como também da fundação do primeiro bairro, chamado de bairro de Vila Jaguaribe. Esse bairro de Vila Jaguaribe foi então o primeiro bairro aqui de Campos do Jordão. E toda essa história que eu estou contando para vocês
Ele vai aí praticamente de 1874 até 1934, quando Campos do Jordão era um distrito da cidade de São Bento do Sapucaí, que está aqui nas minhas costas, e passou a ser realmente elevado a município. Agora que eu contei para vocês um pouquinho da história de Campos do Jordão, pessoal, isso aqui é só apenas um pouquinho da história, tá? Só para chegar na conclusão, na explicação do porquê do nome, do uso, do emprego do nome Imbiri, tá? Nós temos Pico do Imbiri, temos o bairro do Imbiri, aqui em Campos do Jordão ainda, tá? Mas sobretudo, antes de se chamar Vila Jaguaribe, era a Vila de São Mateus do Imbiri, Mateus da Costa Pinto, que este foi tido como fundador de Campos do Jordão. Ele que realmente foi a pessoa onde nós temos aqui o nosso marco zero da cidade, lá em Vila Jaguaribe, em alusão justamente ao trabalho e à influência que esse homem teve tão importante aqui na cidade, tá? Então, o interessante desse local aqui é justamente, além da história que tem por trás disso, né, é você conseguir ter essa visão privilegiada, uma visão panorâmica, praticamente de 360 graus da cidade. Então eu quero ressaltar alguns pontos de referência para vocês aqui, que são pontos interessantes para aqueles que estiverem assistindo nossos vídeos, a nossa série, poderem se localizar, tá? Aqui na minha frente, ó, vou apontar o dedo para vocês. Nós temos aqui, ó, onde ficou ali bem embaçado, ali é o Morro do Elefante, as antenas do Morro do Elefante, tá? Por sua vez, mais abaixo, nós teremos ali então o bairro de Vila Capivari, mas pro lado da direita, né? Pro lado da esquerda, nós vamos ter ali a região do Vila Inglesa, vamos ter ali a região que vai até o Recanto Feliz, que vai levar para o Horto Florestal, tá? Que vai caminhar aqui para a região da Binalba, Água Santa ali, ó. Esse prédio aqui é o Blue Mountain, tá? Ali, Blue Mountain, hotel que reabriu aqui em Campos do Jordão, um hotel de luxo. A gente vai ter acesso aqui à Água Santa. Voltando novamente para esse lado aqui de Campos do Jordão, tá? Lembrando que à nossa direita nós temos à nossa frente a cidade de Campos do Jordão, e à nossa esquerda nós temos aqui a região de sul de Minas, né? O estado de Minas Gerais. Voltando a imagem aqui para o centro, tá? Mais lá no alto, ó, nós temos ali onde ficou embaçado ali, nós temos ali o Home Green Home, tá? Temos ali o Quatro Saison, o Mont Blanc, Home Green Home, tá? Que é bem conhecido também, muita gente para lá para fazer foto no mirante Home Green Home. E atrás nós temos ali o Pico do Itapeva, que pertence à cidade de Pindamonhangaba, que fica logo atrás deste morro, né? Dessa montanha aqui. Inclusive lá do Pico do Itapeva você tem uma visão muito bonita de toda a região aqui do Vale do Paraíba. São mais de 12 ou 13 cidades que você consegue avistar lá. E mais aqui à minha direita nós temos então o bairro cortando aqui Vila Jaguaribe, a Bernécia, atrás a região da Vila Sodipe, tá? É um bairro de moradores locais. Temos ali mais à minha direita, aqui ó, nós podemos avistar, tá? Podemos avistar ali o Pico do Diamante, também está na região de Pindamonhangaba, tá? Lembrando que aqui o Pico do Imbiri é o pico mais alto pertencente a Campos do Jordão. Nós estamos aqui praticamente a quase 2.000 metros de altitude, tá? Só para vocês terem uma noção, Campos do Jordão, toda Campos do Jordão tem uma altitude média de 1.668 metros, tá? 1.700 metros mais ou menos a nível do mar, né? Acima do nível do mar. Nós estamos aqui a praticamente quase 2.000 metros. Só que este pico aqui, alguns dizem, tá, que é um pouco mais baixo que o Pico do Diamante, que pertence a Pindamonhangaba. Mas aqui de Campos do Jordão, este é o pico mais alto que tem. Eu tive que subir cerca de 300 metros para chegar até aqui. Eu vim de bicicleta.
Então aqui à minha direita ainda, continuando, nós temos mais lá distante a região ali do Alto Lajeado, tá? Alto Lajeado, da região do Toriba, tá? Um pouquinho mais à direita, nós já temos aqui a região, ali aquela construção lá na frente, ó, ali é o Palácio Boa Vista. Temos a região ali do Alto da Boa Vista, tá? E mais para a direita ainda, onde esses matos estão, essas árvorezinhas estão nos impedindo a visão, nós temos ali a região de São Bento do Sapucaí. Então por aqui nós conseguimos ter uma visão panorâmica privilegiada, praticamente de 360 graus de toda a região, tá? E aqui à minha esquerda, que fica a região de sul de Minas, né? Todo esse vale aqui, ó, chama-se Vale da Água Santa. Eu vou andar um pouquinho aqui para vocês verem, tá? Esse Vale da Água Santa está localizado ali, a fábrica da Minalba, que é bem conhecida, né? Águas Minalba. A fábrica da Minalba fica bem ali, ó, um pedaço ali. Inclusive, em certos momentos você consegue até ver o observatório aqui de Brasópolis, se não me engano, tá? Então, a cidade de Brasópolis, Itajubá. Temos aqui acesso aos bairros de Candelária, no Campos do Jordão, que fica mais aqui para a minha esquerda. Tá? Campista, bairro da Campista, também um pouco mais à minha esquerda aqui. Temos acesso também aqui a Piranguinho, Venceslau Brás, que faz divisa com o Campos do Jordão. Enfim, aqui essa região é uma região que tem uma divisa entre dois estados de São Paulo e estado de Minas Gerais, que inclusive foi uma região muito brigada aí entre os dois estados, né, por alguns anos. Realmente é muito legal, vale a pena vir conhecer. Espero que a nossa matéria aqui, na nossa gravação, vocês consigam ter tido um pouquinho de percepção e ficaram encantados aqui com esse que é o Pico do Ibiri, e sem dúvida alguma é um mirante que vale a visita, tá? Vir para Campos do Jordão e não conhecer o Pico do Ibiri é como não ter podido apreciar o que a natureza nos oferece de mais bela. Legal, pessoal? Aquele que gostou, compartilha o nosso vídeo, deixa aqui o seu like, faça os seus comentários, que este foi aqui mais um vídeo da série Mirantes de Campos do Jordão e região. Nós estivemos aqui no dia de hoje, dia 31 de janeiro de 2021, no Pico do Imbiri, ok? Um forte abraço e até uma próxima oportunidade.